Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 46 de Jeremias. Não voltei ainda para o trabalho, mas já estou aqui dentro do carro, que hoje eu estou dormindo fora. Não quis fazer alvoroço, mas vamos lá. Vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura, que é um pouquinho comprida, mas vai nos, como é que se diz, gerar fé, enfim, tudo isso que nós buscamos sempre nas nossas manhãs, amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, nós colocamos diante de Ti este dia, Pai, te agradecemos desde já por ele, por tudo que aconteceu, por tudo que há de acontecer, Pai, nesse dia de hoje. Confiamos em Ti, colocamos diante de Ti a nossa ida, a nossa volta para o trabalho, afazeres, escola, todas as coisas que temos para realizar no dia de hoje, seja a Tua mão conosco, seja a Tua bênção, a Tua voz, sabe, Deus, nos guiando, a Tua proteção, os Teus anjos nos cercando por detrás, adiante, do lado do outro, e guardando o nosso coração e a nossa mente em Ti. É o que nós oramos, te pedimos e colocamos diante de Ti este momento de leitura da Tua palavra. Nos guia no entendimento necessário. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Bom dia, mami. Acordou? A Liv te acordou? Vamos lá, gente. Então vai dizer assim: o Senhor Deus me falou a respeito das nações. Ele me falou sobre o exército de Neco, rei do Egito, que foi vencido em Cárquemes, perto do rio Eufrates, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte: os oficiais egípcios gritam: aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as couraças. Mas o que estou vendo? Pergunta Deus. Os egípcios estão fugindo de medo. Eles correm apavorados e fogem tão depressa que nem olham para trás. Aqueles que correm depressa não podem escapar. Os soldados não conseguem fugir. No norte, perto do rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é este que vem subindo como o rio Nilo, como um rio, inundando as suas margens? Bom, então aqui mais uma vez a gente tá vendo ali acontecer uma visão do profeta Jeremias no 4º ano do reinado de Joaquim. Nesse ano parece que o Senhor falou muito com Jeremias. E ainda não tinha sequer acontecido, não, minto, poderia já estar no início, né? Naquele início ali do ataque de algumas pessoas já sendo exiladas, algumas pessoas do povo de Israel, de Judá, de Jerusalém já sendo levadas ali para a Babilônia, porém, né, não parecia, e por isso algumas pessoas então iam buscar refúgio, iam buscar socorro, corriam pro Egito, como uma forma de escape ali, de não ser dominados pelo rei da Babilônia, quando na verdade o Senhor estava entregando aquele povo para o rei da Babilônia, não pro Egito, né? Mas eles preferiram o quê? Fugir, correr daquilo que Deus estava falando para eles fazerem, né? Nem podiam mais ficar na terra deles, mas também não queriam se sujeitar e se subjugar àquele reinado da Babilônia, que era do qual Deus estava falando que eles iriam. E aí, nesse contexto, Deus então fala com Jeremias, Deus dá uma visão para Jeremias, que de fato, né, aquele exército todo imponente, com capacete, couraça e nananã, todo pronto para a batalha, né, aquela cidade assim,
imponente, aqueles homens assim, muitos homens armados, mas de repente Jeremias tem uma visão de todos eles, homens com roupas de guerra, mas correndo da guerra, saindo fora. Por quê? E tropeçando e caindo, e uns caindo em cima dos outros. Imagina a visão, gente, imagina, né? Tem pessoas que realmente têm essa visão aberta, a gente, sei lá, enfim, só sei que Deus então deu essa visão para Jeremias, no intuito de falar o seguinte: vocês estão fugindo daquilo que eu tenho para vocês, mas deixa eu contar uma coisa, essas pessoas, ainda que pareçam, né, tão bem armadas, tão bem parafernadas, todo mundo tão preparado para uma guerra, eles vão ser os primeiros a cair. Isso vai acontecer, e isso aconteceria muito depois, né, gente? Isso era uma visão que Jeremias estava tendo de um tempo mais para frente, né? E aí, beleza. E aí, Deus continua ali na visão. É o Egito, subindo como o Nilo, como um rio alagando as suas margens. O Egito disse: vou subir e cobrir o mundo, vou destruir as cidades e os seus moradores. Egípcios, mandem os cavalos saírem e façam os carros de guerra correrem. Mandem os soldados avançarem. Os homens da Etiópia e da Líbia que carregam escudos e os homens de Lude que atiram flechas com os seus arcos. Esse é o dia do Senhor Todo-Poderoso. Hoje ele se vingará. Hoje ele castigará os seus inimigos. A sua espada os derrotará até não querer mais e beberá o sangue deles até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Todo-Poderoso oferecerá suas vítimas em sacrifício no norte, perto do rio Eufrates. Povo do Egito, vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota. A terra inteira escutou os seus gritos. Um soldado tropeçou no outro e os dois caíram no chão. É uma cidade assim que tipo ninguém imaginaria acontecer o que aconteceria. Mas é uma cidade... Nossa, tá difícil aqui, viu? Glória a Deus por esse sol. Deixa eu tentar assim. Nossa, tá tudo difícil. Assim. E aí é isso. Não, assim não. Assim mesmo. Ai, gente, ninguém precisa me ver, na verdade. Quem quer me ver? Então é isso. Então, o Egito aqui, Deus tá falando exatamente sobre isso. Tipo, gente, não existe nação, não existe presidente, não existe rei tão poderoso como o nosso Deus. Quem ele quiser fazer cair, ele faz cair. O exército mais magnífico, mais maior, mais bem armado que a gente vê, Deus ainda assim tem o controle, né? Deus sabe a quem dá vitória. É o Deus da vitória. Como é que diz aquele versículo? Esqueci. Deixa pra lá. Você deve ter lembrado aí. Mas se você lembrou, coloca aqui pra gente. E aí vai continuar no versículo 13. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia veio atacar o Egito, o Senhor Deus me disse o seguinte: anunciem isto nas cidades do Egito, em Migdol, Mênfis e Táfnis. Prepare-se para se defender. Tudo o que vocês têm será destruído na guerra. Por que foi que o seu Deus poderoso caiu? Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. Os soldados do Egito tropeçaram e caíram e disseram uns aos outros: vamos depressa, vamos voltar para casa, para o nosso povo, e assim escaparemos da espada do inimigo. Deem ao rei do Egito este novo nome: falador espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. Sou eu, o rei, quem está falando. Eu sou o Deus vivo. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que outros montes, e o Monte Carmelo fica acima do mar,
Assim, aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. A cidade de Mênfis vai virar um deserto, será arrasada e ficará sem moradores. O Egito é como uma bela vaca, mordida por um moscão, que vem do norte. Até os soldados pagos para lutarem são tão mansos como bezerros gordos. Não ficaram firmes para lutar. Todos eles viraram as costas e fugiram, porque chegou o dia da sua desgraça, chegou a hora da sua destruição. O Egito foge assobiando como uma cobra, porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam com machados como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubam a sua floresta onde é tão difícil entrar. Os seus homens são tantos que não podem ser contados. Os soldados inimigos são mais numerosos do que gafanhotos. O povo do Egito está humilhado porque foi dominado pela nação do norte. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse: Eu castigarei Amon, o Deus de Tebas, e também o Egito, os seus deuses e os seus reis. Castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. Eu os entregarei aos que querem matá-los, isto é, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército. Porém, mais tarde, o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los, destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei. Mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, Senhor, falei. É isso. Então, Deus finaliza aqui falando contra o Egito e falando ali sobre Jerusalém, Judá, né? Que de fato o Senhor estava entregando, mas que ele não tinha, né, a pretensão de ser duro demais. A gente vai ver em outras que ele fala, acabou que as coisas foram, né, saíram, tipo, não saíram do controle de Deus, né? Mas teve gente que foi duro demais com eles. Mas enfim, Deus estava dando uma palavra ali de esperança de que eles retornariam, né? E é isso, essa dinâmica do Antigo Testamento, da palavra do Senhor. É sempre o Senhor confirmando, né? Mostrando a sua soberania, o seu poder, o seu domínio sobre povos, sobre nações, sobre reis, sobre presidentes, sobre exércitos, e mostrando que há esperança para o povo dele, né? Então é isso. Finalizamos mais um capítulo. Estamos acabando Jeremias. Fiquem firmes. Deus abençoe, gente. Bom dia para vocês. Minha mãe falando que acordou agora. Tá de parabéns, hein?